Olá, está no ar a partir de agora o programa Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET. Você que está nos acompanhando vai ficar sabendo um pouquinho mais hoje sobre o tema do programa, que é a ditadura militar. Sobre esse tema, o Unifra Entrevista recebe como convidado o professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano, Leonardo Ren. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por participar de mais um Unifra Entrevista. Se não me engano, já deve ser a quarta participação sua ao longo dos últimos semestres, né, professor? Por aí. Mas né? É sempre uma satisfação contribuir e bater esse papo contigo. Satisfação é nossa, professor. Pois então, professor Leonardo, a gente vai falar de um assunto hoje que, para quem é democrático, para quem gosta da liberdade de expressão, e eu acho que ela deve existir sempre, não é um assunto muito bom, né? É um regime político não muito bem visto e nem muito bem quisto, né? Por quem admira a democracia. A gente está falando da ditadura, que é um poder político e efetivamente controlado por militares, professor. E como qualquer ditadura ou regime, né, ela pode ser oficial ou não oficial também, e também existem formas mistas onde o militar exerce uma influência muito forte sem ser totalmente dominante. Se a gente fosse, professor, conceituar, e quando o senhor dá lá nas suas aulas, né, a parte sobre ditadura, o regime de governo lá, ditadura, como é que o senhor definiria para a gente, para quem está nos acompanhando também, pelo Unifra Online, nosso canal no YouTube, pelo canal 15 da NET, o que é a ditadura? Tá certo. Especificamente o que aconteceu no Brasil, a partir de 64, é muito discutido e mudou muito ao longo do tempo a conceituação a respeito, né? Eu diria assim que da década de 90 para cá tem se utilizado mais a expressão ditadura civil-militar, né, para enfatizar a participação dos setores civis no apoio ao golpe e muito mais do que isso, muito mais do que isso, né? Ajudando a manter o regime e administrar. Então, esses setores civis empresariais ligados a empresas nacionais, ao capital estrangeiro e com setores mais conservadores nacionais. Então, tem sido utilizado da década de 90 para cá, não sem polêmica, alguns defendem que isso termina tirando a responsabilidade maior dos militares, né? Mas eu acredito que dá para se dizer que a maior parte dos historiadores tem preferido utilizar o termo ditadura civil-militar para considerar, para enfatizar a participação desses setores civis conservadores. E, em linhas gerais, a ditadura em si, falando genericamente, não especificamente sobre o que aconteceu no Brasil... Ditadura de ditar, propriamente. Eu ditarei como as coisas serão, é mais ou menos por aí. Onde não há divisão de poderes, pelo menos que exista na prática, muitas vezes continua existindo na teoria, mas na prática não existe. Então tem um poder que está acima dos outros, no caso, especificamente, o poder executivo, né, nas ditaduras mais conhecidas, né? Então, a ditadura do poder executivo, mesmo que existam os outros poderes, o judiciário e até mesmo o legislativo, sempre ficam abaixo do poder executivo. Muitas vezes até utilizando essa suposta divisão dos poderes existente oficialmente, mas como uma justificativa, algo para enganar a torcida, né, como se diz. Então, um poder está acima dos outros e a sua vontade é a que prevalece. Sim, pois é exatamente sobre isso que eu ia colocar na próxima pergunta, professor. Geralmente, as ditaduras, elas são justificadas pela classe dominante, né, pelo governo que está no poder, muito por conta de que um outro regime, que não aquele que já está no poder, pode estar se insurgindo, pode estar daqui a pouco querendo assumir o poder e que esse regime seria, entre aspas, perigoso para a nação. Isso é de praxe? Em toda e qualquer ditadura ao longo da história a gente viu esse tipo de justificativa? Eu acredito assim que não é algo que seja fundamental para as ditaduras existentes no mundo em toda a história. Mas é algo mais utilizado e é frequente, foi muito frequente nessa onda de ditaduras aqui na América Latina a partir da década de 60, nesse contexto da Guerra Fria. Acho que o comunismo poderia vir, aquela coisa toda, né? O contexto de Guerra Fria, que é um contexto existente pelo menos a partir da Segunda Guerra Mundial, alguns consideram até antes
da Segunda Guerra Mundial, após a própria Revolução Russa de 1917. Esse contexto de Guerra Fria, ele polarizou o mundo, né, em dois lados, o lado capitalista e o lado socialista. Então, especialmente para esse lado capitalista, um suposto perigo de ampliação de número de governos socialistas, comunistas, fossem alinhados ou não à própria União Soviética, que era a principal potência socialista, servia para justificar estados de exceção, como foi o caso dessa onda de ditaduras existentes aqui na América Latina na década de 60 em diante, 60, 70, 80 e até algumas chegando próximo à década de 90, utilizando como paliativo, como explicação, né, como desculpa, dá para se dizer assim mais popularmente, o medo dessa ameaça comunista. E no caso o Brasil foi uma das primeiras, não a primeira, né, dessas ditaduras. E o que não quer dizer que existisse realmente perigo, né? A gente pode até falar do caso específico do Brasil, né, que foi justificado dessa maneira, se continua ainda justificando nesse sentido, os que defendem a existência, né, como positiva, a existência da ditadura civil-militar, né, esse perigo da ameaça comunista, o que não quer dizer que realmente tenha existido. Ocorre um debate entre os próprios historiadores, mas vigora a opinião de que não existia, né, realmente esse perigo. Para quem está nos acompanhando, a gente vai falar especificamente sobre a ditadura militar aqui no Brasil no segundo bloco do NIFRA Entrevista desta semana. Professor, eu gostaria de saber do senhor também, a parte mais cruel do regime militar é aquela em que os governantes militares enxergam os opositores como inimigos e criam toda aquela perseguição política em que os opositores, na tentativa de explicar e mostrar um outro lado, são perseguidos, muitos são torturados, né? São muitas vezes, tornam-se desaparecidos. Esse é o lado mais cruel de uma ditadura, porque não se tem registro, pelo menos na história, de uma ditadura que de fato seja benquista e bem vista pelo mundo todo. Não, realmente, né? No caso da América Latina, em que estavam à testa dos governos os militares, os militares já fazem parte do aparato repressivo, então há uma facilidade maior de utilizar esse aparato repressivo para perseguir as oposições. Mas mais do que isso, havia o controle do próprio judiciário e do legislativo, o controle dos outros poderes. Então as leis eram feitas e eram muitas vezes não levadas em consideração, e ficava por isso mesmo, devido ao controle do poder legislativo e do próprio judiciário. Então, casos de desaparecimentos, eles não iam a julgamento, em geral, não estou dizendo que não especificamente nenhum caso tenha ido a julgamento, mas em geral não iam a julgamento, né? E ficava por isso mesmo, então não se assumia. Boa parte das descobertas ou da informação oficial de que realmente o Estado foi responsável pelo desaparecimento dessas pessoas, falando genericamente, essas informações desapareciam, vieram à tona, boa parte delas depois do fim desses governos ditatoriais. Sim. Né? A gente toca, inclusive, nesse assunto aí, professor, na questão dos direitos humanos, né? Toda e qualquer ditadura, ela suprime os direitos humanos, é por aí. Geralmente sim, até não desconheço algum caso assim que agora de cabeça de que não tenham suprimido os direitos humanos, mas normalmente sim. É uma característica fundamental, né? É uma característica, principalmente dessas ditaduras recentes da América Latina, né? Tanto que muitos, não foi raro acontecer isso, de advogados não alinhados ideologicamente com a esquerda, por exemplo, que era o segmento político mais perseguido pela ditadura, eles terminaram defendendo por vontade própria, né, pessoas perseguidas, desaparecidas e entre outras coisas, porque não concordavam com as limitações aos direitos humanos, né? Eles não admitiam isso, então se colocava à disposição para defender essas pessoas, porque isso vai algo acima dessa luta entre direita e esquerda, socialismo e capitalismo, porque termina cerceando a própria liberdade de existência, a própria liberdade humana. Do ponto de vista de um professor de história, como é o senhor, o que o senhor tem a dizer sobre a ditadura pessoalmente, assim? O senhor acredita que seja contra?
Não, certamente, ditadura em geral, né, como conceito genérico, a aplicação genérica e principalmente as ditaduras existentes na América Latina, a partir Mas da por década de conta da supressão dos direitos humanos ou pela forma? pelo conjunto, né? Não dá para dissociar características dessas ditaduras existentes aqui na América Latina, né? Porque elas são interligadas. A supressão dos direitos humanos, que tem a ver com desaparecimentos, torturas, pessoas que estão no poder do Estado, que a princípio não pode utilizar o seu poder para torturar e matar, fazer desaparecer, né, as pessoas, a falta de liberdade de debate, né, político, a falta de liberdade de expressão artística, cultural como um todo, né, artistas cerceados, teatrólogos cerceados, então toda e qualquer manifestação particular, né? Toda e qualquer manifestação, até mesmo o direito de ir e vir, o direito de se reunir, de conversar, né? Então é um todo assim que é difícil de tu pincelar ali quais são as características mais nocivas, né? Tem muitas, é o conjunto da obra. Para encerrar esse primeiro bloco, professor, principalmente na década de 90, os regimes militares ganharam mais essa denominação regime civil-militar, né? Mas isso talvez muito mais por conta de que os militares já não têm aquele ímpeto, aquela legitimidade para, de certa forma, a legitimidade internacional, me refiro, para daqui a pouco estarem dispostos a assumir o poder, ou porque a comunidade internacional, até por conta de todo o acesso à tecnologia, à informação que a gente tem muito mais informação para bloquear, para evitar, por exemplo, a questão da tortura, do desaparecimento e propriamente dito, a imposição de um governo ditatorial? Não quero dizer que não houve avanços em termos de controle da população, de controle da comunidade internacional, governos, intelectuais, pressionando e criando um clima, um ambiente em que isso se torne, as ditaduras, né, se tornem mais criticadas, né, e tenham mais dificuldades em existir realmente, né. Mas não dá para desconsiderar o contexto de fim, né, oficialmente, da Guerra Fria, que a União Soviética ela deixa de existir na década de 90. Então essa contraposição entre socialismo e comunismo, ela praticamente se esfacela, arrefece, diminui muito, porque aquela grande nação do bloco socialista, ela desaparece e se torna capitalista. Mesmo que existam outras nações socialistas, ou pelo menos alegadamente socialistas, mas não há mais aquela grande ameaça dentro das nações capitalistas de que aquele bloco socialista liderado pela União Soviética pode ser um chamariz para a revolução interna nos países capitalistas e mesmo internacionalmente uma ameaça. Então o fim da Guerra Fria certamente contribui, porque esses setores conservadores eles não necessitam mais, né, da ditadura propriamente dita, né? Eles têm outras maneiras de controlar devido ao fim do bloco soviético. Perfeito. A gente vai continuar no próximo bloco, falando sobre ditadura, mais especificamente a ditadura militar aqui no Brasil, mas agora o Unifra Entrevista faz um intervalo, mas é rapidinho, é só dar um tempo da gente tomar uma água aqui, na sequência nós vamos voltar para falar mais sobre esse tema da ditadura militar, que é o tema do Unifra Entrevista dessa semana. 1 minuto e já voltamos. Que ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Estamos de volta com o Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Lembrando que você também pode acompanhar o programa pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. E o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre ditadura militar. E sobre este assunto, o Unifra Entrevista recebe como convidado o professor Leonardo Rem,
que é professor do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Mais uma vez, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós falamos no primeiro bloco sobre ditadura no âmbito geral, no âmbito internacional, eu diria assim. Agora, voltando-se para o Brasil, nós tivemos a ditadura instaurada, professor, aqui no Brasil, em 1º de abril de 1964, né, com o golpe militar derrubando o governo João Goulart, que foi um governo democraticamente eleito, né? E a ditadura, então, ela foi instaurada, ela só foi acabar em março de 1985. Nós tivemos uma série de presidentes militares nesse período, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. O João Goulart teria uma outra alternativa de tentar escapar desse golpe? Ou o que levou, de certa forma, esse golpe? Muitos falam que foi a aproximação, daqui a pouco, do Brasil com a China, de uma certa viagem do João Goulart à China, e que o comunismo estava chegando ao Brasil, e que, enfim, todo esse contexto colocava-se a necessidade da imposição militar para evitar a chegada do comunismo. Estou falando a verdade, estou falando aquilo que a história conta, ou estou equivocado, professor? Por favor, explique para o pessoal que nos acompanha. Boa parte disso são justificativas utilizadas, pretextos, né, pelos responsáveis pelo golpe, considerando ou vinculando a ideia de que haveria um perigo da transformação do Brasil numa nação socialista. Não que não houvesse aqui no Brasil projetos de transformação ao socialismo, desde projetos reformistas de que a nação deveria ir se transformando gradualmente ao socialismo, até projetos revolucionários, mas eu arrisco dizer assim que perigo realmente da existência de uma revolução naquele contexto ali era algo irrisório, era algo que não digo impensável, mas muito difícil de acontecer, porque os grupos guerrilheiros que existiam anteriormente a 64, eles eram muito fracos, muito débeis politicamente, em termos militares. O pretexto utilizado pelos militares dos setores civis que o apoiaram para o golpe tem muito a ver com o próprio governo do João Goulart. O governo do João Goulart era um governo à esquerda do espectro político, mas não era uma esquerda revolucionária, era uma esquerda reformista, para alguns até populista, mesmo que seja polêmico o conceito de populismo. E o governo de João Goulart ele estava iniciando um processo de reformas, as chamadas reformas de base. Dentre as reformas de base, a reforma agrária era uma das que mais desagradava os setores conservadores nacionais, mesmo os setores empresariais, mas especialmente os setores do grande latifúndio, que nunca admitiram no Brasil a reforma agrária. A aproximação do João Goulart com a China, por exemplo, era algo que ocorria, mas era mais na esfera da geopolítica internacional, das relações internacionais, o governo brasileiro se alinhando com um país de um perfil mais ou menos assemelhado. Algo que o próprio Jânio Quadros, que era um político, dá para dizer, na direita do espectro político, ele já tinha feito, mesmo ele fosse anticomunista, ele tinha se aproximado ao governo chinês devido ao perfil em termos econômicos, de desenvolvimento econômico parecido, não igual, parecido dessas nações. Então, o pretexto relacionado ao governo de João Goulart tem a ver com as reformas que não eram admitidas pelos setores mais conservadores, especialmente a reforma agrária, né? Então, se colocava a possibilidade, ou se ventilava a possibilidade, algo como concreto, que realmente de existir, de o governo João Goulart tentar se perpetuar e se alinhar com o governo cubano, algo nesse sentido, né? Algo que seria bem diferente da própria Revolução Cubana. Perfeito. Foi uma revolução que terminou tomando o poder. Professor, foi um período, por exemplo, ali de abril de 64 até março de 85, em que muitos atos institucionais, os chamados AI, né, vigoraram. Teve o AI 1, 2, 3, 4 e o pior deles, na avaliação democrática, foi o AI-5, 1968, professor, que era aquele que abolia toda e qualquer liberdade individual. Sim. Explica um pouquinho para a gente o que foi o AI-5. Tá certo. De 64 a 68, alguns até utilizam esse período, ou caracterizam esse período ainda como não pertencente à ditadura, porque ele permitia uma certa liberdade das oposições. Algo assim que boa parte dos historiadores, eu também concordo com eles, não admitem. 64 e 68 já era ditadura, né? Mesmo que houvesse alguma movimentação, alguma possibilidade maior de movimentação da oposição. Passeatas, artistas, teatro, né? Veiculando uma crítica. A partir de 68, com o ato institucional número 5,
certamente a ditadura se intensificou e várias liberdades pessoais, liberdades gerais foram suprimidas, né? O próprio habeas corpus, né? A possibilidade de se reunir numa esquina com um grupo de pessoas, três pessoas Isso ou mais. era proibido. Era proibido. Não é suspeito, não, era proibido Era proibido, a pessoa poderia ser presa, né? E então, o governo ele continua oficialmente com áreas constitucionais, mas eles reformula a Constituição com o seu objetivo, objetivando a supressão dessas liberdades. E então tudo se tornou muito, a movimentação da oposição, ela se tornou muito mais difícil. Então aí se intensifica a censura as manifestações artísticas, culturais, a repressão a passeatas, greves, movimentações estudantis de operários. Ao mesmo tempo, isso gera uma intensificação da resistência por parte da esquerda, grupos guerrilheiros, aumento de número e movimentação, e geralmente isso é reprimido com mão de ferro, com as pessoas sendo torturadas, desaparecendo. Eu tenho aqui um dado exato sobre esse assunto, professor. Durante o período, oficialmente, né, o que foi divulgado oficialmente é de que 434 pessoas, entre mortos, desaparecidos durante o regime, aconteceram, né, nesse período, além de um genocídio de cerca de 8.300 índios, ou seja, é um período bem complicado, bem conturbado da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil viveu, professor, o chamado milagre econômico, né? Depois de 68, 2 anos depois, em 1970, o Brasil ganhava a Copa do Mundo, né? E o Brasil também viveu a questão do milagre econômico, né? Com um certo avanço na economia e tudo mais, a troca de moeda, ao mesmo tempo em que havia censura, né? O senhor acha que tem alguma ligação, professor, a questão do milagre econômico com a vitória do Brasil na Copa de 70? Já ouvi historiadores falarem que o governo militar se aproveitou muito disso para levantar sua propaganda e para aproveitar isso. Sim. O futebol, como algo assim que culturalmente arraigado na população brasileira, e a Copa do Mundo, daí o governo certamente utilizou a Copa do Mundo, aquele ambiente de vamos que vamos, Brasil, vamos para frente. Para frente, Brasil, né? Salve a seleção. Salve a seleção. E aí inclui-se ali o Brasil, ame ou deixo, né? Que tinha esse slogan também, né? Era para mascarar o que estava acontecendo. Foi o auge da repressão, o governo Costa e Silva, depois a transição para o governo do Médici, final da década de 60, início da década de 70. A maior parte das mortes, das torturas e dos desaparecimentos ocorreu nesse período. Foi o período mais forte, acho. Mais forte. E a Copa do Mundo era utilizada como propaganda, como cortina de fumaça, para esconder o que estava acontecendo. E era o período também do milagre econômico. O milagre econômico ele tem a ver com um ambiente chamado final da era de ouro do capitalismo em nível mundial, que estava muito bem economicamente, em termos de crescimento econômico. Isso também ocorreu no Brasil. Mas, como nas palavras do ministro da época, o Delfim Neto, ele mesmo reconhecia que esse crescimento econômico ele não ocorreu com distribuição de renda. A diminuição das desigualdades sociais não ocorreu, pelo menos pelo contrário, ela se intensificou. Ele tinha a célebre frase de que primeiro, quando questionado, algo assim que era muito difícil de ser questionado, né, mas com aquele ambiente de questionamento no ar, ele mesmo se justificava, dizendo que era primeiro preciso fazer crescer o bolo para depois repartir. Estava fazendo crescer o bolo, então esse período do milagre econômico era de crescer o bolo, não chegou a haver a repartição, então não houve diminuição da desigualdade social. Então, para esses setores populares, era interessante utilizar a Copa do Mundo como uma cortina de fumaça, porque as pessoas estavam em um ambiente de dificuldades. Acabavam se iludindo um pouco com aquela imagem, né? E acabavam deixando essa questão da dificuldade de lado. Professor, nosso tempo está acabando. Acho que é um assunto que a gente poderia falar por muito mais tempo, mas eu quero agradecer ao professor Leonardo Ren, do curso de História do Centro Universitário Franciscano, em participar mais uma vez do Unifra Entrevista. Muito obrigado, professor, pela participação. E à disposição. Até a próxima. Até a próxima oportunidade. O Unifra Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o programa na íntegra no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, ou também nas reprises do Unifra Entrevista. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá.